Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu recebo em nossos estúdios o homem da TV e do Parlamento, deputado Edivaldo Souza, do PSDC, e eu vou direto para o bate-papo com ele, que o homem fala muito, fala bem e tem muita pergunta dos internautas para ele. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Deputado, primeiro quero falar dessa PEC que propõe o fim da pensão a ex-governadores. O senhor usou a tribuna da Assembleia e deu um discurso contundente, inclusive criticando os membros da CCJ que, enfim, não aprovaram ali a questão da Defensoria Pública e também se pronunciou com relação a essa PEC de ex-governadores. Eu quero começar falando da PEC. Olha... O senhor assinou a PEC e tem internauta aqui perguntando, como é aqui o Willamis França. Ele pergunta o seguinte: deputado, o senhor assinou a PEC 2 de 2013, do deputado Gilberto Diniz. A minha pergunta é, o senhor pretende votar favorável ou contrário a ela, pois sabemos que a assinatura é uma coisa e votar é outra totalmente diferente. Boa noite. Boa noite, olha... Boa noite, Willamis França. Obrigado pela pergunta, meu amigo. Você que apresenta um programa de rádio que tem tanta audiência. Dizer para você que os deputados que assinaram a PEC, eles estão ouvindo a voz das ruas. Eu entendo que até 88 existia a simetria que estabelecia que os presidentes tinham uma pensão e, por simetria, os ex-governadores tinham. Até 88. Depois de 88 não existe essa simetria. Mas se achou um jeitinho de colocar nas constituições de alguns estados, ou de quase todos os estados. Eu não acho legal, acho que não tem sustentação jurídica para isso. Acho que não tem. Acho que ser político não é profissão, é função pública. Quem vai para ela sabe que tem todo o desgaste, os problemas que terão pela frente. E não acho justo se trabalhar 4 anos e ganhar uma pensão de 20, 25 mil, seja lá quanto for. E vitalícia. E vitalícia. Agora, existem casos, e é claro que esse projeto vai ver isso, casos e casos. Por exemplo, casos de pensão paga à viúva, que é o caso Edmundo Pinto, e a ex-governadores que não têm de onde tirar o seu sustento, que seria o caso de Romildo Magalhães. Como é que os senhores avaliam essas duas situações? Esses casos devem ser avaliados criteriosamente, com olhar clínico. Caso da viúva de Edmundo Pinto tem que ser analisado com critérios. De Romildo Magalhães também. Agora, o que não é justo é se estabelecer uma pensão como sendo carreira de Estado. Ser governador não é carreira de Estado. Carreira de Estado é ser engenheiro, é ser policial, é ser médico, é ser enfermeiro. Aí é carreira de Estado. Quem vai para a vida pública sabe dos riscos que corre, tanto na política como na vida particular de cada um. Deputado, o senhor também foi favorável na votação da LDO a que se colocasse uma emenda para aumentar o repasse da Defensoria Pública. E eu citei aqui logo no preâmbulo que o senhor fez uma declaração muito contundente, questionando os critérios adotados pelos deputados da CCJ ao vetarem essa emenda que aumentaria o poder de fogo da Defensoria Pública. Como é que o senhor vê essa situação hoje na Assembleia? O que aconteceu, deputado? Olha, eu fui eleito pela comunidade mais pobre e todo mundo sabe disso. Eu sou o camarada que mais defende as pessoas humildes. Eu não posso mudar os meus princípios, o meu modo de ser, o meu modo de pensar, a minha consciência crítica pelo fato de eu ser político. Senão eu largo isso para cuidar da minha vida. Agora que eu acho que a Defensoria Pública precisa de mais recursos, precisa. Trabalha com 3 milhões e pouco. Agora, e todo mundo sabe que todas as demandas das camadas menos favorecidas, dos mais humildes, elas desaguam na Defensoria. Todas as ações no âmbito familiar, na área civil, na área penal, desaguam na Defensoria. Eu acho justo que essa instituição, que tem autonomia financeira, tem autonomia de acordo com o artigo 134, parágrafo, inciso 2º da Constituição, deve trabalhar e ter vida própria. Não se faz justiça. E a gente aprende isso no curso de Direito, sem um judiciário, sem um Ministério Público e sem um bom advogado. E ser a tríade da justiça. E os advogados que defendem os pobres estão todos na Defensoria. Por que não darmos condições para que eles possam trabalhar? Então o senhor vai continuar lutando por isso na Assembleia? Vou continuar. A emenda do deputado Hebo Machado, eu não vi um ato de inconstitucionalidade na emenda, é bom que se diga. Até porque se o governo quisesse, poderia... Não,
traz o projeto para cá, que eu apresento como projeto. Até porque se pode emendar a LDO, não se pode emendar a LDO? Poderia ser feito. Eu acho até que para o futuro, o governador Tião Viana, ele tem bom senso, o governador, vai chamar a defensoria e diz, olha, vamos alocar tantos milhões para os senhores, não é? Nós sabemos das demandas dos senhores, dos trabalhos que os senhores fazem em prol dos mais pobres e dar melhores condições de trabalho. Para ter internet, ter uma sala para o trabalho decente, uma boa mesa para trabalhar, um bom computador, estagiários, assessores, porque é assim que a coisa tem que funcionar. Vamos às perguntas dos internautas, é muita gente perguntando. O missionário Alex Lima, ele faz um questionamento aqui sobre o governador e fala também sobre os deputados. O seguinte, os deputados devem sair de seus gabinetes com ar-condicionado e parar de ficar andando nos seus carros bonitos e andar pelas ruas, que estão cheias de buracos, lama. Ele cita como exemplo o bairro Belo Jardim, a rua Santa Maria, que todo ano no verão só raspam e com a máquina no inverno viram açude, a rua fica com os carros que não podem nem passar. É o desabafo aqui do Alex Lima. E aí, deputado? Olha, o meu bom missionário, muito obrigado pela audiência do Gazeta Entrevista. Ainda domingo eu estive no Belo Jardim. Olha só. Eu estive exatamente no ramal do Macarrão. Eu acho que eu sou um dos poucos polícias que anda todos os dias e o dia todo. Sempre estou na Baixada, sempre estou na parte alta da cidade, Caladinho, Jorge Lavocá, Montanhês, Tancredo Neves, Placas, como também vou lá no loteamento Prado do Amapá, vou na rua Baguari, vou no Taquari. Eu ando e sei dos problemas que essa cidade tem. Eu sei disso muito bem. Eu acho, meu bom pastor, meu bom missionário, que todo mundo tem que andar mesmo. As pessoas não podem andar na sua rua, no seu bairro, só em época de política. Na época da política, todo mundo anda, e andam até demais. É verdade. Francisco França. Edivaldo, você é candidato à reeleição ou até aqui já basta? Já que o sistema é muito difícil de reverter. Olha aí as entrelinhas do Francisco França. Como é o nome dele? Francisco França. Francisco tem hora que dá vontade de jogar a toalha. Juro por Deus do céu. Mas se não tiver gente comprometida com as questões do povo, as questões da moralidade pública, das questões da política em si para torná-la grande, que a política em si é uma grande arte. Os homens é que tornam a política essa coisa ruim que nós temos em todo o país. Não é? É aquela história do toma lá, dá cá, e todo mundo querendo se dar bem, e o povo se ferrando. Porque quem é mais pobre está cada vez mais pobre. Quem é rico está cada vez mais rico. Aí pode dizer, não, o senhor está errado. Ora, só basta ver o monte de Bolsa Família que nós temos nesse país. Ou seja, tem muita gente pobre, precisando do auxílio do governo federal. Mas o ideal era que todo mundo tivesse emprego e tivesse sua renda. Para não ficar nessa dependência. Nessa dependência. Emanuel Brito, deputado, aqui você atribui, aqui ele fala aqui sobre demissões de ex-colegas de trabalho. Ele fala o que estaria acontecendo por trás das câmeras. O que o senhor pensa disso? Tem muita gente fazendo essa teoria da conspiração. Olha, eu acho o seguinte. Se diz respeito à TV Gazeta, que é onde eu estou aqui segunda e sexta-feira, às 11 horas, eu chego aqui, entro e venho apresentar o programa. A relação institucional entre a televisão e seus funcionários eu quase que não sei. Quase que não sei. Agora garanto para você, meu caro amigo. Emanuel. Durante meus 11 anos que eu estou aqui, eu nunca fui pressionado a fazer o que eu não queria, ou falar bem de fulano, ou falar mal de cicrano. Eu sou jornalista, eu não sou fuxiqueiro. É diferente. Agora, cada um tem o seu posicionamento dentro de uma empresa e se respeita o posicionamento de todo mundo, como se respeita o posicionamento da direção da empresa. Mas isso acontece em todo lugar do Brasil. Agora tem que ouvir as pessoas, tem que conversar. Agora aqui na TV Gazeta tem que trabalhar muito tranquilamente. Eu acho que a gente trabalha tranquilo até demais. Demais. Eu não tenho também do que reclamar. É bom que se diga isso, muita gente inventa a teoria da conspiração, todo respeito aos colegas. A todas as também, pessoas. As pessoas. Mas sempre fui muito respeitado aqui, com o Edivaldo também, pelas nossas opiniões. O Neudes Pereira diz o seguinte, deputado, o que o senhor pensa desses últimos acontecimentos que têm ocorrido, as manifestações para tudo que é lado? Será que o povo acordou realmente do comodismo, deputado? É o Neudes Pereira. Olha, Neudes, eu acho uma maravilha. Eu acho uma maravilha. As grandes mudanças que aconteceram neste país aconteceram com o povo nas ruas. Foi assim com a anistia, foi assim com as diretas já, foi assim com o Fora Colo. Tem um momento que o povo cansa. O povo vê que o que ele paga de imposto não está vendo em contrapartida em termos de prestação de serviço. Paga impostos de primeiro mundo, recebe serviços de terceiro. A saúde não funciona, a segurança não funciona, transporte público é ruim, tudo é ruim.
O povo disse, o que é que eu estou fazendo? Eu trabalho 12 meses por ano, 4 meses eu dou para o governo. Eu posso mudar esse país e todo mundo pode, mas só pode mudar se todo mundo se unir, como foi esse movimento que aconteceu do Basta. Agora não pode parar por aí, isso tem que continuar. Os deputados estão ouvindo esses clamores da sociedade? O deputado Moisés diz o seguinte, nós vamos continuar ouvindo os gritos das ruas. E o deputado Edivaldo Souza? Eu tomara que todos estejam. Eu tomara que todos estejam. Você acha que todos estão ouvindo? Não sei, eu não posso falar pelo próximo, né? Eu falo por mim. Eu estou ouvindo, estou muito antenado, estou muito ligado. E você quer saber de uma coisa? No dia que se agendou aqui em Rio Branco a questão do Dia do Basta, que os convites foram feitos via Facebook, né? Eu sei da importância do Facebook, mas não esperava que esta ferramenta seria capaz de fazer aquilo tudo, botar 40 mil pessoas nas ruas. Quer dizer, é uma ferramenta importantíssima. Os políticos não brinquem com o Facebook. Ah, porque o Barack Obama conseguiu se eleger pela internet? Sim, mas nós estamos vivendo já essa realidade também. É a realidade. Porque todo mundo está no Facebook, amigo. Verdade. Você chega em qualquer bairro da cidade, o mais humilde que seja, o cidadão tem um telefone, onde ele está na internet, está no Face. Pergunta do Ângelo Lamar. Deputado, o que você acha do governo sobre a Operação G7? E aí, o que eu acho é o seguinte, eu vou ser muito claro. Existem acusações? Existem. Existe uma investigação, um inquérito da Polícia Federal? Existem. Muito bem. Cabe agora aos acusados, é o termo que se usa, se defenderem dessas acusações. E a justiça vai dizer quem é inocente ou quem é culpado nessa história. Esta é a minha opinião. Pode haver muitos inocentes? Pode. Pode haver culpado? Pode ter algum culpado que tenha cometido algum ilícito? Pode. Mas quem vai dizer isso é a justiça. O senhor acha que a Operação G7 foi um golpe contra o governador? Como alguns assessores afirmam? Eu não diria, essa palavra golpe é muito forte. Né? Isso me lembra a Revolução de 64. Eu não acho que é golpe. Eu acho que a Polícia Federal, as polícias são instituições que fortaleceram muito no país. Não é? E quem é público está sujeito a investigações. Está sujeito a investigações. Eu acho que dentro do Estado democrático de direito, isso é perfeitamente normal. Agora, quem foi acusado vai ter o direito de se defender. Maria Araújo, deputado Edivaldo Souza, o que o senhor acha das ruas do povo? Que foram gastos, gasto muito dinheiro público e muitas dessas ruas estão destruídas, inclusive a minha rua, que foi feita em agosto, e agora está um lago só em pleno verão. É a Maria Araújo, deputado. Dona Maria Araújo, a senhora tem razão, minha amiga. O programa Ruas do Povo é um baita de um programa, é bom que se diga. Levou urbanização, levou ruas calçadas, levou saneamento a bairros que nem imaginavam isso. Mas tem parte desse trabalho que deve ser melhorado. Parte desse trabalho que deve ser refeito. Sem dúvida. E eu digo até, quem fez o serviço mal feito, não fez o dever de casa, deveria nem participar das próximas licitações, que é uma forma de punir quem não fez o que deveria fazer de forma correta. E o povo reclama muito disso. É verdade. Existe uma margem de ruas que o trabalho do céu bem feito existe e devem ser refeitas, replanejadas. O Valcirley Machado faz o seguinte questionamento aqui, deputado. Alain, o Edivaldo Souza também votou contra o aumento para a Defensoria, viu? Os que votaram a favor foram o Major Rocha, Antônia Salles, Chaga Romão e até o Heber Machado, que foi o autor da emenda. Até ele votou contra ele mesmo, satisfazendo o desejo do Executivo. Isso é verdade, qual é o nome deputado? dele? Valcirley Machado. Valcirley, tu está muito equivocado, amigo. Primeiro que a emenda do deputado Heber Machado do PSDC, ela não passou da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia. Ela não foi sequer a votação. Se ela não passou, ela não foi a plenário. Ela não foi a Se votação. não foi a plenário, ninguém votou. Ninguém votou. A emenda do deputado Heber foi derrotada na Comissão de Orçamentos e Finanças, onde os integrantes dessa comissão, eles arguíram a inconstitucionalidade na emenda do deputado. Portanto, isso não foi a plenário. Inclusive o senhor contestou esse argumento da inconstitucionalidade. Contestei e assinei favorável à emenda porque vi, na minha modéstia sabedoria, que não havia inconstitucionalidade. E defendo que a Defensoria, pode ser até uma redundância, defendo a Defensoria, deve ter mais dinheiro para trabalhar.
O Miguel Mandu está dizendo o seguinte, o Coelhito, ele é o cara, conseguiu os títulos do Caladinho, feito enorme. Miguel Mandu chamou o senhor de Coelhito. Não sei. O Miguel, sei que é, olha só. Miguel Mandu. É verdade. Ele está falando aqui do Coelho, Carlos Augusto Coelho. Qual o projeto de maior alcance social que o senhor conseguiu aprovar nesse semestre legislativo? E aí o Miguel cita, Coelhito, o cara conseguiu os títulos do Caladinho, foi um feito enorme. Ele comenta aqui a pergunta do professor Coelho, que toca nesse assunto da sua produção parlamentar. Eu vi algumas questões a respeito da pouca produção parlamentar. A gente produz muito, eu pelo menos produzo muito. Agora, muitos projetos nem sequer vão à votação. Vão à votação, nem sequer vão até a CCJ. Não, leio aqui rapidamente para você. Quantos projetos, deputado, o senhor apresentou? Aqui nós temos 12 projetos. 12? Desses 12. Inclusive aquele do estacionamento nos bancos. Olha só, projeto que prevê que os bancos devem ter um local apropriado para que os cargos retirem dinheiro, os carros fortes. Projeto é de minha autoria. Por que eu fiz esse projeto? Porque eu sei que eu fazendo esse projeto, e já fui aprovado, eu estou garantindo segurança para as pessoas. As pessoas não correm risco de morte na via pública, onde pode acontecer um tiroteio. Daí que esse projeto foi aprovado. O projeto que cria a lei de rodeio. A lei de rodeio é de minha autoria, que estabelece critérios para a realização de rodeios. O IDAF, que é o Instituto de Defesa Agroflorestal, que é o órgão que deve tomar as providências legais, emitir autorização para rodeios, fazer acompanhamento, enfim, todas as questões atinentes ao rodeio, à segurança dos animais e à segurança dos atletas. São produções da Assembleia Legislativa. Por exemplo, eu tenho um projeto na Assembleia que cria normas para os estacionamentos. Está tramitando na Assembleia Legislativa. Tem o projeto de lei número 67, proíbe o repasse da cobrança do ICMS nas contas relativas a serviços públicos estaduais e templos de qualquer culto no estado do Acre. Está tramitando na Assembleia também. Ainda não foi apreciado. Está tramitando na Assembleia. Então existe produção. Sem falar nas mais de 70 indicações que eu apresentei só esse semestre. Só esse semestre. Porque como eu ando muito, eu vejo onde está a esculhambação. Onde é que estão os problemas. Os problemas estão lá, eu levo para a Assembleia. Qual é o instrumento que se usa? A indicação. O que é a indicação? Solicitação que faz o governo do Estado para que interceda junto às suas secretarias, às suas diretorias, para trazer benfeitoria a determinada comunidade. Deputado, o senhor sabe que tempo de televisão é curto. Rapidamente, duas questões. Na volta do recesso, a PEC que extingue a pensão de ex-governador, ela é aprovada? Se os deputados mantiverem a assinatura, ela vai ser aprovada. Inclusive com aquelas avaliações que serão feitas. Com as avaliações. Que eu gostaria de chamar de modulações. Modulações. Que é o termo da moda agora. Vamos fazer a modulação. Mas eu acho que vai ser aprovada, Outra questão. Como é que o senhor avalia o momento político do Acre e da Frente Popular a qual o senhor pertence? A política vive de momento. O momento agora, eu diria que é de turbulência. O avião entrou numa zona onde tem muitas nuvens, nimbostratos. E o piloto tem que ser bom para tirar esse avião dessa turbulência, tirar um azimute e aterrissar em local seguro, com segurança. Diria isso para você. Não existe, sempre se fala, a base aliada da Terra rebelde, não existe rebeldia. Existe gente que tem senso crítico, tem bom senso. E que está ouvindo a voz das ruas. Está ouvindo a voz das ruas. Meu amigo, quem não ouvir a voz das ruas vai perder o bonde da história. Vai pegar a carruagem errada. É bom que se diga isso. O povo já viu e já deveria saber há muito tempo que é uma grande força. Se manifestando indo às ruas, todo mundo tem que acordar. A política brasileira, o parlamento brasileiro tem que ser reinventado. Tem que ser reinventado. Os parlamentos não podem ser casas de quisilas, de laralá, sem nada produzir. O que o senhor defende na reforma política? Eu defendo que... Financiamento de campanha? Isso aí tem que acabar. Tem que ser público? Tem que ser público. Mas aí a história do Caixa 2 também nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Essa fiscalização nunca vai dar conta de resolver isso. E coligações partidárias? As coligações partidárias, se colocarem fim às coligações, os partidos nanicos que não tiverem vida orgânica, eles deixam de existir. Reeleição, o senhor é a favor de mandato de 5 anos único? 5 anos único, para o sim. Executivo? Pronto, 5 anos e acabou, nada de reeleição. Muito bem. E, obviamente, essa questão do referendo. Estão se criando, já foi criada, na verdade, e estão analisando
os termos da reforma política para ser apresentado à população através de referendo. O senhor concorda? Eu concordo, a população deve ser ouvida, não é? Os políticos brasileiros, e com suas devidas exceções, se enclausuram dentro dos seus gabinetes, dentro daquele mundo diferente de quem está lá fora, de quem está na periferia, que pega ônibus todo dia, que come feijão com arroz, ou que não tem feijão com arroz para comer, entendeu? Que o cara que é pedreiro, que é carpinteiro, que é empregado doméstico, tem que ouvir as pessoas. Tem que haver reforma política, tem que haver, o país tem que acordar. Esse país estava parado. Quando agora todo mundo acordou, está todo mundo aprovando tudo lá no Senado a toque de caixa. Porque o povo quer resultado. Não se pode perder 4 ou 8 mandatos, Alan. Eu penso assim, com lenga-lenga, discurso vazio, com basófia. E não aprovar as matérias que fazem realmente a diferença na vida da população. Rapaz, o que acontece? E que o povo lá fora, se ferrando, que a vida está difícil. A vida não está fácil, a vida está difícil. 1 quilo de feijão está R$6. O quilo da farinha está R$7. A vida está fácil? Não está fácil, está difícil. E político tem que saber disso. Verdade. A político não pode ir só na periferia em época de campanha. Gente, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu conversei aqui com o deputado Edivaldo Souza, do PSDC. Deputado, obrigado pela tua vinda. Obrigado, Prazer. mas perguntaram demais que eu não ia falar nem... as coisas que eu ia falar aqui, não falei. Obrigado, Alan. Obrigado, deputado. Obrigado, você está arisco, está andando muito também, né? Está conversando. Só sei notícia. Cruzeiro do Sul, ramal Canela Fina, você está lá, né? Você está brincadeira. Eu estou aprendendo com o deputado Edivaldo Souza. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.